Boa noite, Boa Thalita. Boa noite a todos e todas. boa noite, pessoal. Só lembrar que a gente vai usar a dinâmica da última live, a gente vai fazer todo o repasse primeiro e, por último, vamos responder os questionamentos, tá? Então, se quiser deixar as respostas mais para o final, vai acompanhando, anota o que tem que perguntar e a gente vai respondendo depois no final. Às vezes, durante a live, a gente já responde, né, uma possível dúvida. Pode Sua começar, fala. Luiz. Luiz travou. Travou, pessoal. Luiz, Andréia, nós não estamos ouvindo. Pessoal, enquanto o Luiz e a Andréia vai resolvendo o problema para entrar na live, chama o pessoal que está à frente da campanha solidária do Sindiúti. Caímos, né? Caímos? Luiz, Oi, tô aqui. Caímos? você voltou. Eu Luiz, caí. chama. Ah, os dois tinham caído. Ah, então não foi só privilégio meu, não. Não. Eu Então, comecei a falar da campanha, então continua, Andréia, né, que vai começar a falar da campanha para chamar os meninos. isso. Vai lá, André. Campanha Solidariedade. Isso. Pessoal, como todos sabem, nós iniciamos a campanha de solidariedade aí para atender as pessoas que estão necessitadas nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, onde muitas famílias aí tiveram pessoas que perderam emprego, outros tiveram não receberam sequer o pagamento ainda, né? Algumas pessoas nem pagamento receberam ainda. Então, o Sindiúti promoveu aí essa campanha, nós ainda está em andamento essa campanha, né? Não houve a suspensão, e muitas pessoas atendendo a esse chamado, a esse pedido da entidade, aquelas pessoas que puderam contribuir, fizeram então a sua doação em dinheiro através da conta do Sindiúti, da Caixa Econômica Federal, e outras pessoas também entregaram, e coletivos, né? Alguns grupos de escola mandaram entregar a cesta básica lá na subsede, né, lá no sindicato. Então, o que temos aqui, nós criamos a equipe de atendimento e nós recebemos de doação até hoje, em dinheiro, R$ 2.208, além desses R$ 2.208, então nós também tivemos a doação em cestas básicas. Esses valores que foram doados, eles estão sendo usados exclusivamente para atendimento a essas pessoas. As outras questões que a gente tem, despesas, né, de combustível, veículo, nós, via a entidade, né, a entidade também, além de estar promovendo essa campanha, nós também fazemos, enquanto conjunto da categoria, a gente também a gente também está fazendo como se fosse uma doação, né, por parte do sindicato. E as pessoas que estão trabalhando também voluntariamente aí para fazer a entrega dessas cestas básicas, dos produtos de higiene também. Então, nós tivemos um grupo, equipes no sindicato fazendo essa entrega, a Milene, o José Luiz, o Marco Antônio, a Isabel também, né?
Marilza, participando dessa Janeide, entrega. Isso, a Janeide, Marilza. Então, as pessoas... Rogério, Tem um Isabel. outro rapaz também, tem um rapaz também ajudando, voluntário, me parece que está junto com o Marco Antônio. Eu não me recordo o nome dele, o Marco pode falar também quem está ajudando aí na distribuição dessas cestas básicas. E as pessoas que melhor podem falar como que está sendo essa entrega é justamente quem está aí na linha de frente da entrega dessas cestas. Acho que tem que passar para eles, é isso mesmo. Vamos lá, então, ouvi-los. Minutinho, pessoal, é muito importante essas informações. Passa para lá, passa para eles, César. Boa noite. Boa noite. Marisa. Boa noite. Só tá ok? Marco Marco tá aqui comigo. Nós estamos aqui. Encosta de lado vocês dois aí, que tá. Aí, agora tá bom. Você começa, Milena? Sim, nós estamos aqui na subsede, né? Porque nós hoje estamos fazendo entregas das cestas. Hoje nós estamos atendendo cerca de 10, 11 famílias que nós recebemos a demanda durante o final de semana e ontem e hoje, né? Já agradecendo ao pessoal que está na rua. Hoje nós temos como equipe de entrega a Isabel, que é a diretora do Sindiúti, e também o Yuri, que está aqui voluntariamente ajudando a gente nessas entregas desde semana passada, né? Para falar um pouquinho como está sendo feito, esse valor que a Andréia... E da direção tem você, Milena, Marco Antônio, Isso. Marilza, Rogério, quem mais? Janeide. E Janeide. E José Luiz. Nós estamos aí Marilza também. Trabalho, e César também. E César também, que está sendo assim muito importante, né, nesse momento de pandemia, a situação das famílias, principalmente da rede estadual e algumas da rede municipal, que está em crise, que muitas famílias perderam emprego, estão com salários atrasados, a gente está tendo esse tipo de retorno, né? E está sendo gratificante poder ajudar, e a gente pede assim, que quem puder colaborar com a campanha, que continue nos ajudando, doando alimentos, ou fazendo a doação em dinheiro, para que a gente possa continuar com esse trabalho, porque o que a gente tem até o momento, a gente não consegue atender a muitas pessoas ainda, né? Com o valor que a Andréia falou que nós arrecadamos, nós compramos os kits de higiene e também de limpeza. Nós recebemos e também biscoito e leite para poder complementar as cestas que nós recebemos como doação da categoria, né? Também da Ordem dos Frades Menores, da Fraternidade Santa Maria dos Anjos e também da Comunidade Divino Pai Eterno, né? Da Paróquia Divino Pai Eterno aqui de Betim, que tem nos ajudado também, auxiliado na montagem dessas cestas básicas, que a gente está podendo atender essas famílias. A Marilza também está aí fazendo as fichas, né, encaminhando para a gente, está sendo um trabalho muito importante. Zé Luiz também está fazendo esse trabalho e acompanhando também as entregas, e é isso. E eu queria aqui agradecer, aqui é importante a gente agradecer à Ordem dos Frades Menores, na pessoa do Frei Vicente, Frei Walter, Frei Gustavo, Frei Vitor, Frei João Bosco, e a todos os confrades aqui do seminário em Betim. Agradecer à Paróquia Divino Pai Eterno, a pessoa do César e da Marilza que está aqui conosco, e também na pessoa do Padre Evaldo, viu, Marilza? Transmita para ele nosso agradecimento de solidariedade em relação a estar conosco nesse processo, essa campanha tão importante para a nossa categoria, que não acabou. Eu quero conclamar as pessoas que estão escutando essa live que possam continuar doando, podem entregar na subsede, pode continuar depositando, porque nós estamos no começo de um processo que ele é maior. A Marilza está aqui, ela pode até fazer o relato do que a gente viveu na Paróquia Divino Pai Eterno, a dimensão do que tomou uma coisa de pouco menos de um mês, né, Marisa? Tal foi o processo que ali viveu de ajuda humanitária que aconteceu ali na paróquia que fica no bairro Alterosa. Então, quem não doou, doe.
Quem não pediu para o seu vizinho, peça. Quem não pediu para o seu amigo, faça uma campanha no prédio, na vizinhança, recolha, porque nós vamos precisar de socorrer não só as pessoas que são da nossa categoria, mas diversas pessoas aqui da cidade de Betim, ok? É isso. Na questão da entrega, nós já fomos, né, em diversos bairros, diversas localidades da cidade e também de outros municípios vizinhos também. E isso tem sido importante para a gente poder enxergar, reconhecer esse momento, né, que as pessoas estão passando de dificuldade, necessidade, sem exposição, sem ficar preocupado com a vida da pessoa, né, no sentido da intimidade da pessoa, somente no sentido de ajudar e colaborar, né? Porque é o que nós podemos fazer neste momento. Temos que agradecer também a CUT, que também fez a doação de alimentos, né? É verdade. E então foi muito importante o recebimento desses itens, dessa doação feita pela CUT também. E nós estamos aqui empenhados, nós estamos saindo aqui em todos os bairros aqui da cidade, Sarzedo, Bicas, Igarapé, nós já fomos vários lugares. E hoje está centralizado principalmente na região do Teresópolis, Nova Baden, Laranjeiras e PTB. E aí, daqui a pouco, nós vamos ter que dar continuidade aqui, porque o nosso horário aqui para entrega é de acordo com as chamadas aqui. É isso, é agradecer e dizer que, como todos os companheiros falaram, né, a campanha ela é muito importante. A gente fez na paróquia, atendeu muita gente, agora a gente fazendo enquanto Sindiúde, né? As pessoas têm ligado muito para agradecer. Então, gente, são famílias vivendo com R$ 700, né? R$ 800, R$ 900, é pagar o aluguel, é comprar o remédio, né? Então, a situação não está fácil, nós sabemos. E como a Milene bem colocou, o objetivo da campanha, né, é atender nesse momento as famílias dos funcionários, né, que estão precisando nesse momento dessa cesta básica. E é uma campanha muito importante e ela tem dois naipes, né? Que é o naipe de quem pode contribuir, então os funcionários que podem contribuir, que podem nos ajudar, que façam esse contato ou que depositem, façam da forma né, que preserve sua vida, né, nesse momento. E a outra naipe é dos funcionários que estão com a necessidade da cesta básica. Então, a gente está recebendo, né, as ligações, efetuando os cadastros, nós dividimos por equipe, como o pessoal bem colocou, e eu não paro de receber ligações, áudios, e acabei de receber agora mesmo, de famílias, as famílias ligam para agradecer, né, de dizer o quanto que foi útil, né, e o quanto que contribuiu na renda delas esse mês, e na verdade, assim, uma necessidade básica mesmo. É isso, é agradecer e pedir que mais pessoas se empenhem, quem puder contribuir, que nos ajudem com essa campanha, que é muito importante. Ela não depende só de nós, né? Ela depende de toda a categoria, e que a gente possa ajudar com pouco. Se cada um ajudar com um pouquinho que tem, com certeza a gente vai sair dessa bem melhor, bem melhores. E para a gente terminar aqui também, lembrando do nosso plantão de atendimento, para poder receber as doações aqui na subsede, né? Está sendo feita na segunda, de 2 às 5, na quarta também, de 2 às 5, e na quinta-feira, de 9 às 2. Então, nesses dias, nós estamos aqui para receber as doações, que serão muito bem-vindas, né? Igual a nossa companheira Marius colocou, que é um momento de dificuldade, que a gente está tendo que lidar com uma situação que a gente não previa, que a gente não conhece, e assim, está sendo muito gratificante poder participar dessa campanha, e eu espero assim, que a gente possa ter mais apoio, né, da categoria e também da sociedade, para a gente poder continuar ajudando essas pessoas que estão necessitadas nesse momento. Então, desde já agradecendo a todos que estão participando e chamando aí o pessoal para poder participar mais e vir trazer as doações aqui para a gente. E também Obrigado. quem encaminhar os nomes das pessoas. Obrigado.
Alô? Será que eu caí? Oi, Luiz? Oi, tô aqui, tô ouvindo. Tem o... Então, Luiz, aí foi então um relato, né, das pessoas que estão participando aí da entrega dessas equipes. Não são equipes fixas, né? Quem quiser estar contribuindo com a gente, se voluntariando aí para ajudar nessas entregas, nós estamos precisando, né? Será muito bem-vinda a ajuda e quem puder estar contribuindo também, continuar com as contribuições na conta do Sindjut também será muito bem-vinda a sua contribuição. E um agradecimento também à professora que confeccionou máscaras e doou 100 máscaras para o Sindjut, que está fazendo também essa distribuição a quem está precisando. Ok. É importante dizer que a gente conseguiu, junto com a Ordem dos Frades Menores, da Fraternidade Santa Maria dos Anjos, também da Paróquia Divino Pai Eterno, e pela Cutiminas, nós acabamos, os 2.200 que a gente conseguiu, de arrecadação do dinheiro, não ia comportar a ajuda necessária para socorrer as pessoas. Então, a Ordem dos Frades Menores, com a Fraternidade Santa Maria dos Anjos, também a Paróquia Divino Pai Eterno e a Cutiminas, doou um conjunto de cestas básicas para a gente. Nós fizemos permutas de alguns produtos, vocês viram aí fotos das cestas básicas, da gente indo lá na Paróquia Divino Pai Eterno, na Ordem dos Frades Menores, né, nos franciscanos, receber as cestas, porque aí facilitou para a gente no sentido de que a gente tinha cesta de alimentos, aí a gente conseguiu com o dinheiro adquirir produtos de limpeza, né, tem o álcool gel, os produtos de higiene pessoal e tudo, então a cesta ficou muito boa. Então, graças a Deus, Deus nos abençoa, né, a gente conseguiu, do pouco que a gente tem dividindo, multiplica, né? Então, fica aí ainda o convite, a campanha não encerrou, a Rede Municipal de Betim fez uma importante campanha esse ano, conquistou as coisas, né? Conquistamos direitos, ao reajuste, vamos tirar um pouco do nosso salário para doar, para ajudar as pessoas, especialmente da rede estadual, que estão passando por muita dificuldade, há pessoas que não foram designadas, pessoas apenas com 2 aulas no Estado, as SBs sendo demitidas, porque o governo Zema tem estabelecido uma política de demissão das pessoas, especialmente o setor de ASBs, né, que corresponde a nossas agentes de serviço escolar, são mulheres, arrimos de família, então vamos ajudar, pessoal. Né? Professor aí, vamos doar, pedagogo, direção de escola, técnico, vamos doar, né? Todo valor é muito bem-vindo e todo valor será revestido em campanha de solidariedade. Então, aí as fotos. Diretoria do Sindjut, que também está doando. Verdade, né? Eu fiz o meu papel, fiz a minha doação, direção também doou, tem gente que está doando dinheiro, outros estão doando em força de trabalho, estão vendo os meninos aí entregar, se colocando, quebrando isolamento para fazer a entrega das cestas. Então, é importante que todo mundo... É a corrente do bem. Vou usar a palavra bem, não, mas é corrente da solidariedade, né? Vamos ajudar, vamos todo mundo contribuir. Muito bem. E fica aí o nosso agradecimento à Ordem dos Frades Menores, à Fraternidade Santa Maria dos Anjos, à Paróquia Divino Pai Eterno, à Cutiminas, aos trabalhadores em educação que estão fazendo a doação e que continuarão socorrendo os outros trabalhadores, porque nesse momento essa clareza de classe e solidariedade de classe é muito importante entre nós, ok? Lembrando que a gente está priorizando esse grupo de pessoas, de trabalhadores em educação, que a gente vai dar conta de atender a população, né? Então, a gente está focando nesse coletivo esse conjunto que é o universo dos trabalhadores em educação que estão passando por necessidade nesse momento, ok? Priorizando esses setores das escolas, das redes. Por isso que quando a gente diz que a gente às vezes vai atender lá em Mário Campos, lá em Sarzedo, é porque tem ASBs, são as áreas de abrangente atendidas por nós, e nós temos essa rede de solidariedade, né, com os trabalhadores, com as redes que a gente está atendendo. Então, obrigado a todo mundo. Depois nós vamos fazer um mural da solidariedade e tentar colocar o nome de todo mundo que ajudou, apesar de que a gente não saiba a nossa mão esquerda o que faz a direita, não sei como esquecendo de versículo, né, mas fica aí o agradecimento a todo mundo, ok?
André e Janeide. Ó, Milene. Vamos lá. Isso, ok. Estou tentando tirar os reflexos dos meus óculos aqui, mas está difícil. Então, vamos lá para o nosso segundo ponto. Deixa eu relembrar aqui. Atividades da Rede Municipal de Educação, calendário escolar. Vamos lá, então. No dia, não é novidade para ninguém, né? Todos nós estamos em suspensão de atividades letivas, atividades escolares desde o dia 18 de março. Essa suspensão, ela vem prorrogando, vem sendo mantida, né, ao longo do período. Nós já fizemos, já houve antecipação das férias regulamentares em 2 períodos, primeiro período na segunda quinzena de março, o segundo período um primeiro período na quinzena de abril, o segundo período na primeira quinzena de maio. Já fizeram também antecipação de recessos escolares que havia no calendário, e estamos agora no mês de maio, cumprimos um período de suspensão e vamos para junho também com mais 30 dias de suspensão de atividades escolares. Isso quer dizer que todas as atividades estão suspensas, sejam as presenciais, sobretudo, mas qualquer atividade escolar, né? Nós sentamos com a Secretaria de Educação na sexta-feira, que foi o dia 29. Fomos eu, Andréia, Thalita. Andréia, dessa vez você não estava não, né, Andréia? Eu não. Só você e Thalita, não? Isso mesmo. Então, sentamos nesse dia 29 para, então, dar o retorno da rede a respeito do calendário. O que a rede deu de retorno para a gente, a partir das reuniões que nós realizamos, é que nós nos comprometemos com a construção do calendário letivo escolar da rede, com as atividades escolares, quando do nosso retorno para a rede, do retorno presencial, adotando todas as medidas de segurança. Porque nós, enquanto trabalhadores da educação, professores, docentes, pedagogos, todos, né, toda a rede entendemos que qualquer possibilidade de atividade remota, teleaula, à distância, deixará de fora uma grande parte dos estudantes da rede, que neste momento estão com uma única preocupação, que é alimento na mesa, porque as famílias estão desempregadas, então não tem condição de arcar com rede de dados, tecnologias, estudantes não têm equipamentos, a prefeitura não teria condição de ofertar para todos, assim como nem para trabalhadores ofertou. Então, que nós, além disso, alunos que estão em processo de alfabetização, da EJA, os alunos com deficiência, né, pessoas com deficiência, viu, André? Estou usando o termo adequado. Os PCDs, então, ficariam de fora. Então, a rede fez a opção para reposição dessas atividades e calendário quando do retorno. Aí, do retorno, nós faremos concomitante, pegando também, entregando impresso para quem não vai poder ter virtualmente. Fechamos esse acordo com a CEMED, o acordo foi disponibilizado para a rede, está assinado, esse aqui, ó. Então, foi para os grupos, né? A CEMED também enviou, acredito. Então, todo mundo tem que ter acesso a esse documento. O que está dizendo esse documento aqui? Está dizendo, fazendo as considerações, está destacando que a educação é um direito de todos e dever do Estado, então ela não poderia deixar ninguém de fora, né? Que todos são iguais perante a lei. Então, traz essas considerações que são conjunturais e as considerações legais também. No item 1, vai dizer que a reposição da carga horária vai ser feita ao final do período de isolamento social, de forma concomitante com a retomada do período de aulas presenciais, até porque não tem nenhuma normatização nacional sobre nada, né? Sobre calendário, sobre como será. O item 2 é importante, dizendo que o isolamento será mantido como regra na rede municipal de Betim. Então, por mais que tenha sido saído um decreto recentemente agora, tratando da obrigação, atribuição do diretor de cuidar do prédio escolar, de estar lá e deixando a possibilidade também de convocação dos trabalhadores, o que ficou acertado com a Secretaria de Educação é que ninguém será ninguém será obrigado a trabalhar ao quebrar o seu isolamento. Então, que o diretor, ao ir para a escola, se for necessário que alguém vá lá para fazer
para que ele organize a sala dele, faça alguma limpeza, é isso, mas é tudo conforme que está tratado com a secretaria, né, ninguém sendo obrigado. E sempre tendo bom senso, porque o isolamento está mantido. Não é isso, Thalita, Andréia? A Thalita estava na reunião. Isso. Essa questão, né, que a gente falou, manutenção, você até outro dia a gente conversando, você deu o exemplo. Não vai, por exemplo, limpar a quadra nesse momento. Qual o sentido? Né? Então, a manutenção que a gente está falando agora é dos espaços que precisa, nesse momento, estar sendo utilizado. Secretaria, às vezes, que precisa entrar, né, algum espaço nesse sentido. E lembrar também que o bom senso que a gente está falando é não convocar, por exemplo, uma pessoa que mora do outro lado da cidade para poder fazer, né, esse trabalho, ou muito menos uma pessoa que tem alguma doença né, do grupo de risco, né, ou qualquer questão, né, de como que fala? Esqueci o nome. Comorbidade. Isso. É ter esse bom senso. E se chamar, não precisa também ser todos os dias, não é necessário fazer escala. Nada disso. Né? Nada mesmo disso. no dia que o diretor da escola vai precisar ir à escola por alguma situação que não signifique quebra de isolamento, ele poderá ligar, contar com o apoio de alguém, mas assim, a pessoa pode também falar, olha, a quebra de isolamento é a regra. Foi isso que ficou acertado com a secretária de Educação, com o novo superintendente de ensino, Ivan, e com a equipe da CEMED que participou da reunião. O isolamento, ele está mantido. Então, ele é a regra. Okay? Ele é a regra. O diretor da escola precisou ir lá, porque o diretor de escola também não tem que ficar indo na escola todo dia. Então, não tem que ficar botando ninguém para ir lá na escola, para ficar lá limpando, areando e gastando a escola de tanto limpar, não, né? Então, vamos entender isso, porque não tem atividade letiva, não tem que ficar com essa celeuma de preocupar, o prédio escolar não é a prioridade, a prioridade é a vida das pessoas, ok? Então, essa questão da escola, do isolamento. E lembrar que quem for na escola, tomar todos os cuidados, né? De usar a máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos, usar o álcool em gel, a direção preocupar com essas questões também, né? Quando precisar ir até a escola. E um detalhe, gente, a gente viu notícia, parece que o MEC autorizou a teleaula, educação à distância. Arruma uma caneta para mim aí, David. O MEC não está dando computador, tecnologia, rede de dados para o conjunto dos estudantes do Brasil, não. Tá? O projeto do MEC é o projeto do presidente do Brasil, que infelizmente é de ataque à escola pública. Então, vamos ter esse entendimento para que a gente não pense, o MEC autorizou, mas autorizou a que custo? Porque os estudantes é a mesma regra. Né? O Estado de Minas Gerais está sofrendo isso agora, né? Tá passando por isso. Ele impôs a teleaula, a educação à distância, tem mais de 1.700.000 alunos, o acesso não chega a esses 1.700.000 alunos, então a maioria está ficando de fora. Então, dizer que o MEC autorizou a teleaula, mas qual que é o recurso que o MEC está mandando? Tem tablet para os estudantes, tem equipamento para os professores, como é que é isso? Então, a Rede Municipal de Betim fez a opção por fazer o trabalho pedagógico necessário quando do retorno para as aulas. Bem, e aí é importante entrar numa outra questão. A CEMED criou uma plataforma, que é a plataforma cemed.betim.mg.gov.br, que vai ser alimentado com atividades criadas pela assessoria pedagógica da CEMED, as coordenadorias, e que os professores da rede poderão, se tiverem desejo, mandar atividades para alimentar essa plataforma. Mas as atividades dessa plataforma não terão o caráter de obrigatoriedade. Não terão caráter de obrigatoriedade. Então, os estudantes não têm a obrigação de fazer essas atividades,
elas não serão avaliativas, não valerão pontos, né? Não tem esse caráter, e nem os professores, os trabalhadores da rede serão obrigados a alimentar essa plataforma. Então, é parte do pressuposto da vontade, do desejo e da presença e acesso a tecnologias, se o professor tem computador, tem condições de fazer e quiser e tiver o desejo de alimentar, vai mandar para aqueles e-mails que estão lá. Então, nenhum diretor de escola ou nem mesmo a CEMED pode chegar para o professor e falar, olha, me manda todos os dias tantas atividades. Ou você que é professor de português me manda tantos dias, tantas... Não é para fazer isso. Então, é quem quiser e tiver a vontade, vai fazer. Não é impositivo, né? Não é obrigatório, não é impositivo, assim como não é obrigatório para os estudantes fazerem, porque isso não estará valendo carga horária nem pontuação. Ok? Está lá para o pai que tiver acesso, para a família que tiver acesso e quiser. Porque nós vamos lembrar, os estudantes da rede são mais de 50 mil e são 50 mil estudantes que não têm as mesmas condições. Ok? Então é isso. Sobre o censo escolar que precisa ser feito com a secretária, o censo escolar, precisa ver as orientações do MEC, como é que está isso, porque até o censo, inclusive, pode ser feito de uma forma que não implique isolamento, né? Que não implique em quebra de isolamento, ok? Acho que é isso, né, das atividades. Então, Isso mesmo. Tem escolas que a gente sabe que estão fazendo por conta própria entrega de atividades, nós não entramos nesse mérito, mas lembrando que nenhum trabalhador é obrigado a fazer essas questões que estão postas aqui, ok? Então, o trabalhador pode se negar, olha, não vou fazer, eu não tenho tecnologia, não quero fazer só quando, vou fazer só quando do retorno. Então, é isso que está valendo. Os e-mails estão aqui, quem quiser e fizer as atividades, disponibilizar atividades, é só mandar para os e-mails que estão dispostos lá ou pedir algum suporte das coordenadorias que estão lá, ok? Ô Luiz, Oi. As pessoas batem muito nessa tecla aí da carga horária, das atividades remotas para os alunos. Explica para eles a questão da obrigatoriedade, a questão da frequência e da carga horária. Dos estudantes ou do trabalhador? Dos estudantes. Dos estudantes. A questão que a gente colocou, que inclusive quem já está aplicando atividades, isso não entra no cômputo de carga horária. Então, vamos lembrar, porque é importante falar para as famílias, né? Se tiver algum pai de aluno, mãe de aluno ou estudante nos assistindo, que a opção da rede por fazer a recomposição do calendário e as atividades escolares depois do retorno é por causa da qualidade da garantia que terá professores tirando dúvidas, pessoas qualificadas para fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer. As atividades que serão disponibilizadas agora não serão obrigatórias para os estudantes fazerem, é só complementar mesmo, né? Não representa matéria nova, nenhuma, né? Não é introdução de conteúdo novo, nem nada disso não, e não serão avaliadas, né? Não tem ponto. Da mesma forma que não valem carga horária letiva, então não tem o cumprimento de carga horária, porque nós estamos com suspensão das atividades escolares. Então, o que significa essas atividades complementares lá? Algo que estará lá à disposição daquelas famílias que têm condições de acesso, de acessar essas atividades, de imprimi-las e terão condição de auxiliar o estudante a fazer, porque a gente não pode considerar que todos os estudantes têm alguém para ajudar na alfabetização, na leitura, no processo de ensino, né? E não serão considerados como carga horária, porque a gente não sabe quanto, né, isso significa, cada atividade, e nem pontuação. Então, tudo que será ofertado agora estará à disposição também depois, quando do retorno das aulas presenciais, assim como quando do retorno terá o professor, que será o facilitador desse processo de ensino-aprendizagem. É isso, André? Isso mesmo. Não dá para ficar fragmentando a rede e aumentando ainda mais o distanciamento entre os nossos alunos. Lembrar que a gente tem um calendário único também, né? A rede, a gente discute um calendário sempre em conjunto e depois com a CEMED tem um respaldo depois do Conselho Municipal de Educação. Você falou dos estudantes, a gente sempre tem que lembrar também dos profissionais, né? Nem todos os profissionais têm rede de dados, celulares, computadores,
que suporta essas plataformas, questão da formação, né? Nós não fomos preparados para lidar com essas tecnologias, sem contar a qualidade, que não é a mesma da aula presencial, né? Não substitui a aula presencial. Então, essas atividades realmente são complementares para aqueles, né, estudantes, para aquelas famílias e aqueles professores também que tiverem o desejo, né, nesse momento de estarem realizando, de estar fazendo. Basta a gente ter o seguinte, se a gente não esqueceu da sala de aula, né? Vamos lembrar como que é a sala de aula, os nossos alunos, as condições deles, daqueles que quando a gente faz, entrega dever de casa para fazer, quantos retornam, que têm as condições de fazerem, quantos que vão para a escola e que têm diversas necessidades, individualidades que na escola consegue minimamente dar o suporte, porque mesmo na escola, há muitas questões que dependem de outras políticas públicas. Se a gente tiver o pensamento, porque tem gente que às vezes pensa, né, próprio colega trabalhador pensa assim, eu acho que a gente deveria oferecer aulas online. Vamos lá, aula online, eu sou professor da EJA, a aula online chega ao conjunto dos estudantes da EJA? A todos os alunos? Aos idosos que estão lá e aos adolescentes que estão lá? Se chega, então nós ofertaremos. A aula online, a educação à distância, chega a todos os alunos e conseguirão fazer a alfabetização acontecer? Se chega, nós faremos. Se não chega, nós vamos fazer. Aos deficientes, aos com deficiência, então é esse aspecto. Se a prefeitura, se o governo quiser dar as condições para todos os alunos, 50 mil estudantes terão acesso a um notebook, a rede de dados, e os trabalhadores, o conjunto de trabalhadores terão acesso ao computador, ao tablet, aos dados, e não será necessário que os pais estejam o tempo todo lá do estudante auxiliando, então a gente faz. Agora, se a gente não tem essas condições, não vamos fazer atividade só para um grupo minúsculo de pessoas que têm acesso, não. Ok? Essa foi a opção da rede. A Thalita lembrou bem, nós temos um calendário na rede e a decisão da categoria foi por fazer esse calendário quando do nosso retorno. E nós vamos fazer com a qualidade, com o empenho e compromisso que essa rede municipal de Betim tem. Isso aí. Então, podemos mudar, né, o tema. Pagamento do PCCV, aí é bom lembrar as pessoas que eles limitaram o padrão, né, 1 por ano, que chegou já desde ontem muitos questionamentos sobre isso. Tá. PCCV. Há algum tempo já que a gente tem brigado para que o PCCV seja descongelado, né? Nós vemos a Prefeitura de Betim na gestão municipal períodos de congelamento de carreira, de direitos, decretos de calamidade atrás de decretos de calamidade. Então, nós somos, na verdade, levados, né, por toda a gestão do atual administração com esses decretos que impediram muitos dos nossos direitos. Ficamos um período longo sem reajustes, né? E assim o PCCV. Foi essa gestão que limitou o número de quinquênios, alterou o PCCV. Então, essas questões a gente não pode esquecer, não. Okay? O PCCV ficou congelado por um grande período. Antes na nossa greve, nós conquistamos que ele seria descongelado. Então, em março, foi o compromisso da gestão municipal. Está no compromisso que eles enviaram escrito para a gente. No entanto, não aconteceu em março, né? Passou março, passou abril, agora chegou maio e vem nessa folha de pagamento a partir dos debates que a gente fez lá na Secretaria de Educação. Então, nessa próxima folha vem. E vem como? Vem com o passivo dos protocolos? Não está vindo o passivo dos protocolos. Os contra-cheques parece que já foram liberados, só veio o padrão. Então, nós vamos ter que estudar a lei e depois fazer o requerimento para pagar o passivo. Porque, né, tem que pensar essa questão. E não veio todos os protocolos, resultados de todos os PCCVs, não. Veio no limite, que antes de fazer o pagamento agora, a Prefeitura editou um decreto dizendo que a cada ano a pessoa só vai progredir 3 padrões. Não é isso, Andréia? Acho que são 3 padrões, né? Ou seja, o que representa uma pós-graduação. Né? Uma pós, isso. Uma pós por ano. Isso, então está limitado. Então, mesmo que as pessoas tenham feito 3 protocolos, né, ao longo desses anos, uma pós por ano, agora veio só de uma pós. A Prefeitura limitou o número de progressões por ano, então é por isso que as pessoas não receberam o conjunto dos protocolos feitos, ok?
Então, é isso. A gente ainda está na disputa, na construção dessas questões de carreira, para que a gente não perca, porque a todo momento a gente corre risco de que ela seja alterada, seja ainda mais dificultada pela Câmara Municipal, pelos decretos e pelas normas que são editadas em Betim. Sobre essa questão da carreira, as tabelas estão na nova lei, a Lei 6.669 de março, que trata, né, das conquistas da greve deste ano, tem as novas tabelas, tem número de progressões com cada formação, tem tudo explicado na lei. Quem não tem a lei ainda pode entrar em contato com a gente, que a gente está enviando no site da Câmara também, consegue, né, baixar e está acompanhando essas questões. Só lembrar, Thalita, que na lei, as questões da educação, na lei 6669 de 2020, estão a partir do artigo... Só um minutinho que eu estou com a lei aberta aqui. A partir do artigo 11, tá? Então, o capítulo 2 do quadro setorial da educação. E essa lei que está no portal do site da Câmara não tem as tabelas. Isso. Então, a gente é só pedir, nos grupos de WhatsApp tem, a gente manda de novo, né? As tabelas da educação estão a partir da página... A partir do artigo 19, são as tabelas da educação. Então, são essas aí, ok? Não houve número a mais de padrões, está do mesmo jeito que a tabela anterior, só atualizada com 5% de reajuste que nós conquistamos na nossa greve, ok? Isso. Sobre o passivo do ano passado e passivo também do PCCB, tem algum passivo? No nosso entendimento, tem passivo do PCCB que a prefeitura deveria pagar a partir da data do protocolo dos certificados, né? Porque é isso que diz a lei. A lei fala que a gente pode protocolar PCCB a qualquer momento no decorrer do ano, não tem mais o mês específico, e logo, lógico que a data que demarca essa questão do pagamento é o protocolo, mas a prefeitura não fez ainda o pagamento do passivo de PCCB, não. Da Flex, a mesma coisa. Nós temos cobrado da secretaria, nesse bojo, além dos trabalhadores de educação da rede municipal, que estão diretamente trabalhando na escola, tem outras pessoas que flexibilizam, que estão em outros lugares. Então, a princípio, ninguém recebeu. A gente tem cobrado. O que tem que ser pago? 1/3 de férias de 2019 da Flex, o 13º salário, mês de julho para quem flexibilizou o ano todo. Quem não flexibilizou o ano todo são só os proporcionais de 13º e 1/3 de férias, né? Temos cobrado da nova secretária de Educação, que é a Marilene Pimenta, que antes era superintendente da Educação Infantil, tem se comprometido em dar retorno conosco, até então não tem retorno a respeito desse ponto, não. Mas não deixamos de cobrar, não, porque é uma verba importante a ser paga aos trabalhadores. Agora, migração. Isso, migração. Andréia, quando você fica mexendo assim, ó, no seu fone, dá um barulhão. Aí. Migração, então vamos lá. A lei, eu estou com a lei aberta aqui. Migração, só para te lembrar, com certeza vai ter perguntas sobre isso, falar de quem está para aposentar, que aposenta antes dos 5 anos, que a gente está recebendo muitas dúvidas sobre este assunto, e falar também dos contratados. Tá bem. Então vamos lá. A gente está chamando de migração um processo que é, na verdade, de pagamento e cumprimento, na verdade, da conquista que nós tivemos na greve. Que não é uma conquista, que é uma conquista que se efetiva agora em 2020 por causa da greve, mas que estava lá em 2016, no termo de compromisso assinado pelo atual prefeito quando ele foi candidato à prefeitura de Betim.
Ele e os outros 11 candidatos receberam o termo de compromisso, assinaram, se comprometendo. A isonomia está lá, né? O piso nacional está lá. Tem um monte de questão que está lá nessa carta compromisso. Então, a isonomia também está lá no plano decenal, né? Também no plano decenal, que é de 2015. 2015. Né? Lei 2910 de 2015, se não estiver enganado. Então, tá nessas questões todas e esteve no termo de acordo assinado em 2017 com a prefeitura, já atual governo. Okay? Então, o que é a isonomia? Betim é a única rede que ainda, do meu conhecimento, das redes onde eu milito e atuo, que remunera diferente dos seus professores. Não é verdade? O professor P1L tem um piso diferente, P2 tem outro, P3 tem outro, pedagogo tem o mesmo que o P3, professor de educação infantil tem outro. Ok? E tem jornadas diferentes também. Nós conquistamos, então, nessa greve, que os professores que têm licenciatura plena terão o mesmo vencimento base, a mesma carreira. A prefeitura apresentou, então, a proposta para a gente que essa isonomia será feita ao longo de 8 anos, parceladamente, né? Então, a cada ano, um percentual de reajuste não, porque isso não é reajuste, um percentual de correção no vencimento para aproximar os menores vencimentos até o vencimento mais elevado, que é a referência P3 e pedagogo. Então, P1L, um P2, percentual de ajuste da carreira, né? De modificação dessa carreira, isso. desse vencimento. Então, P1L, P2, vai tendo esses percentuais de alteração na carreira ao longo desses 8 anos, de modo que chega lá em 2027, acho que é 2027 mesmo, todo mundo com o mesmo vencimento base inicial, mesmo vencimento base de fim da carreira. Ok? Então, é isso. E junto com isso, a incorporação de regência em 2 vezes. Uma em 2020, outra em janeiro de 2021. As alterações feitas nessas tabelas serão feitas todo mês de janeiro dos anos subsequentes, ok? Então, o professor P1L vai migrar para qual cargo? O professor P1L migra para o professor municipal 1. Professor P2 migra para o professor municipal 2. Professor P3 migra para o professor municipal 3. Pedagogo migra para o pedagogo municipal. Professor da educação infantil pode fazer a opção por redução da jornada da carga horária de trabalho de 40 para 20 horas e faz a opção para ir para o professor municipal 1. Então, é isso. Então, professor municipal 1, P1L, pode pedir para migrar para o professor municipal 3? Não. Professor P1L só migra para o professor municipal 1. E P2 para professor municipal 2, P3 para professor municipal 3, pedagogo municipal. Então, é assim. A prefeitura está nos enrolando desde o mês de abril para fazer a nossa migração. Porque no nosso entendimento, se é uma carreira, uma nova tabela, são novos cargos que para quem tem licenciatura plena, e se P1L tem licenciatura plena, P2 tem licenciatura plena, P3 tem licenciatura plena e pedagogo tem licenciatura plena, para que tem que pedir novamente o certificado da pessoa? Ou falar que vai acontecer em 6 meses? A lei é clara. A lei fala lá no artigo 39 que a migração é feita a partir de requerimento simples, com nome, a opção, datado, assinado lá para o RH, e que vai ser enquadramento no mês subsequente. É aí que está o travamento agora. Porque nós tratamos na última reunião com a secretária que não tem necessidade de 6 meses, porque 6 meses vai dar junho, julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, chegou na eleição, nós estamos sendo enrolados, né? Então, nós não queremos, nós não admitimos 6 meses, o acordo e o compromisso feito pelo governo no mês subsequente, é o que está na lei, pode ter um período de 6 meses, e ele tem de fato na lei, mas lá no artigo a gente fala que é a migração do professor da educação infantil. Por quê? Para o professor da educação infantil, quando ele fizer a opção, demandará a contratação de outra pessoa, porque vai reduzir a jornada de 40 para 20 horas, vai reduzir o salário, né, pela metade, mas vai precisar, então, de alguém lá para ser contratado no lugar dessa outra pessoa. Precisa saber quantas pessoas vão querer reduzir a jornada, vão querer fazer a migração. O professor da educação infantil continua no nosso atendimento lá na educação infantil, né? Essas questões ainda estão em debate, e precisa, então, para o professor da educação infantil vale o tempo de 6 meses. Para o professor P1L, P2, P3 e pedagogo não vale o tempo de 6 meses. Para nós é no mês subsequente. E nós precisamos
continuar cobrando que seja no mês subsequente. Nós não vamos esperar passar 6 meses para chegar o período eleitoral, aí a gente ser mais enrolado, aí a eleição passou e não resolveu a migração, né? Então, precisa ficar claro qual que é a lógica que está colocada a isso. A atual secretária de Educação tem se comprometido em resolver essas questões, está estabelecendo, nós não entramos muito no mérito da avaliação nessa live da secretária de Educação, mas é importante para a gente o seguinte: o secretário de Educação precisa ser aquele que dialoga conosco, que resolva as questões, que cumpra as questões que estão compromissadas e acordadas, que resolva a pauta da educação, que resolva os conflitos, né? Então, a gente teve a terceira pessoa que está na chefia da pasta. Nós queremos que as sessões resolvam, não vamos estabelecer, nunca fizemos política de estabelecer cabo de guerra com nenhum secretário, mas é importante que o secretário resolva as questões, dialogue conosco, entenda que o sindicato é o representante da categoria, que resolva as questões que são levadas para a mesa, né? Assim como nós temos 3 situações de 3 professoras que estão recebendo, foram ao RH, retornando da licença maternidade, com a possibilidade iminente de demissão, quando, na verdade, tem um compromisso de manutenção do emprego dessas pessoas. E em relação à migração, a questão é essa. Para o professor municipal, professores da rede municipal e pedagogos, é no mês subsequente. Thalita e Andréia, não é isso? Isso mesmo, Luiz. Bem, e em relação à aposentadoria, as pessoas que estão em vias de aposentar, vamos lá. O que diz a lei, gente? Estou com a lei aberta aqui, ela diz o seguinte: André, se conseguir, ou Thalita, se conseguir ajudar a localizar, é importante. Qual é o artigo? Peraí. Na lei vai dizer o seguinte, que as pessoas que migrarem para esses novos cargos, que na verdade são novos só em termos legais, lá, né, que criaram para fazer essa adequação, terão que contribuir 5 anos para se aposentar nesse novo cargo, exercer o direito de receber na aposentadoria aquilo que adquiriu nesse novo cargo. Então, isso está nessa lei 6669 de 2020. Então, até que se mude esse prazo, a regra de ter que aguardar 5 anos está valendo. Não tem que se falar em outro tempo. A gente entende que tem gente que está com 1 ano, vai se aposentar no mês que vem, já está faltando só 1 ano. As pessoas estão perguntando. Mas, gente, a lei é clara. E a categoria, quando a categoria recebeu essa proposta, essa questão estava posta pelo governo. Então, foi uma das condicionantes, na verdade, foi a condicionante imposta por ele. A categoria não rejeitou. Né? Então, tem até que se mude o prazo de 5 anos, que é aguardar 5 anos para se aposentar. Então, se eu estou agora, faltando 1 mês para me aposentar, faço a migração, aí vou me aposentar, o que vai acontecer? Ou a prefeitura vai barrar a sua aposentadoria, o IPREM vai barrar a sua aposentadoria porque você está dizendo, né, conhecendo que tem essa regra de aposentadoria, de aguardar 5 anos, ou vai retornar para o cargo antigo. Então, é o que diz a lei. O artigo 16 da lei fala isso. Então, artigo 16, né? Então, essa questão. Nós vamos fazer o quê, enquanto sindicato, enquanto movimento? Inserir nas pautas de reivindicação dos anos, né, do próximo ano, a redução desse tempo, ou eliminação desse tempo, porque, no mínimo, a gratificação de agência a pessoa tem que conseguir levar, e a gratificação de agência é dividida em 2 anos, né? Então, nós vamos fazer o processo de negociação, tentar discutir junto ao governo, fazer o que a gente sempre fez, mas até que altere, a regra é essa. Então, o que eu tenho falado? Aí é uma questão para as pessoas que me perguntam, Luiz, o que eu faço? As meninas podem dizer, eu falo o seguinte, você tem condição física, emocional nesse momento de aguardar? De segurar? Então, faça a migração. Não tem? A saúde o que está gritando agora, então não tem nenhuma condição, nem nada? Não é possível? Então, não tenho o que fazer a respeito da migração. Então, não tem jeito, né? Nós ficamos com uma agenda pré-marcada com o governo,
para discutir a questão dos aposentados da educação. A agenda não aconteceu por causa da pandemia e não tem previsão para que aconteça, porque a proposta é que vá mais pessoas para essa agenda, né? Então, esse contexto de pandemia, tudo alterou, tudo modificou. Então, mas a discussão da pauta dos aposentados não foi esquecida, nós faremos, ela é prioritária para a gente, é importante que ela aconteça, porque é realmente um absurdo o professor, né, o trabalhador da educação, trabalhar uma vida para a municipalidade e no ato de aposentadoria perder uma vantagem, que na verdade é uma vantagem como condição do trabalho que a pessoa exerce, né, pelo desgaste que ela tem, pelas atividades, ou a sobrecarga de atividades que ela tem, né, ela aposentou e muitos aposentam adoecidos. Então, essa pauta não está esquecida. Ô Luiz, só complementando, nós estávamos discutindo com o governo, quando aconteceu essa questão da pandemia, a incorporação para quem já está aposentado, para quem estava na iminência da aposentadoria, a incorporação nem que fosse parcelada, não foi isso? A gente até falou, não dá para fazer tudo agora, façam de 2 vezes, então, né? E a gente estava progredindo nessa negociação até que veio essa questão toda aí e realmente atrapalhou, né? Nos atrapalhou em vários sentidos. Realmente não é uma pauta esquecida, a gente vai continuar batalhando, mas como o Luiz Fernando falou, o que está na lei são 5 anos. Nós não temos outra resposta para dar. Nesse momento, nós não temos outra resposta para dar. A categoria... eu vi questionamentos aí na nossa live, nos comentários, mas foi o que foi possível fazer. A categoria em assembleia aceitou, o sindicato não assina primeiro um acordo e depois conversa com a categoria, não. Primeiro nós conversamos com a categoria na assembleia e depois nós assinamos o acordo, não foi esse procedimento? Então nós não tiramos da nossa cabeça que a gente ia assinar esse acordo, não. Como era um caminho que estava sendo colocado, era o único caminho que estava sendo colocado, a categoria aceitou, e nós vamos batalhar daqui para frente, vamos continuar batalhando para que todas as pessoas tenham esse direito. Várias redes fizeram essa isonomia e não colocaram essa barreira. Por que Betim tem que ser diferente? Belo Horizonte fez essa isonomia, não colocou barreira. Contagem fez, não colocou barreira. Aí vem Betim e coloca barreira? O Estado também não colocou barreira, não. O Estado também. Então, é algo que, mesmo que coloque sobre a situação financeira do IPREMB, mas é algo injustificado, porque as pessoas vão contribuir com um valor maior. Né? As pessoas, na isonomia, a contribuição com a incorporação da gratificação de regência vai ser maior. E a gente que está contribuindo hoje, nós que contribuímos hoje, é para pagar os aposentados de hoje. De hoje. Então, não tem o porquê de não adotar isso e ter colocado essa cláusula dos 5 anos. Né? Não é justificável. Nós vamos batalhar para que seja retirada. Isso. Lembrando que a migração do professor da educação infantil, nós vamos fazer uma plenária virtual com os professores para explicar o que é, o que significa, porque a migração, gente, ela é um caminho de ida, ela não tem volta. Então, nós vamos esclarecer tudo para os professores de educação infantil, prazo, como que se dá, quais são as consequências, o que significa essa migração, né? Na verdade, essa opção. E aí vamos tratar especificamente com o professor da educação infantil, que é uma pauta específica desse setor e não tem necessidade de a gente tratar aqui nesse momento, mas vamos fazer primeiro com os representantes e talvez com mais pessoas, uma plenária ampliada. Para fechar essa questão da migração, nós pedimos assessoria jurídica para fazer estudo sobre alguns aspectos da lei, especialmente as questões de aposentadoria, as questões. Assim que estiver pronto, nós informamos a categoria, fazemos um outro espaço de informação que estamos fazendo aqui. E já cobramos da migração ainda, cobramos ontem, cobramos na última reunião do dia 29, hoje também, da Secretaria de Educação, que a resolução desses problemas que aconteceram. Primeiro, se vocês estiverem ouvindo a voz do meu filho, é porque está aqui conversando com os personagens do jogo dele. Então, nós já cobramos.
Na migração, quais problemas que precisam ser resolvidos, que já tratamos com a Marilene? Não tem tempo de 6 meses para educação, não. É no mês subsequente, porque todos os que estão fazendo migração têm licenciatura plena e a prefeitura já sabe que todos têm, né? Basta ver o último edital do concurso público, a entrada não foi com licenciatura plena? Então, é isso. Então, essa questão não tem que ficar enviando certificado, essas coisas, o requerimento, até que sim, mas poderia ser tudo evitado com um simples íconezinho junto ao contra-cheque de opção para migrar. Mas a lei, infelizmente, fala que tem que ser um requerimento assinado e datado. Então, esse é o único aspecto que tem, né, Andréia e Thalita? Exatamente. Ô, Luiz, tem um outro esclarecimento também a fazer, que muitas pessoas já me acionaram, mandaram mensagem para mim no WhatsApp, e também eu vi aqui comentário na live também, as pessoas, mas eu contribuí sobre o bruto. Então, por que agora eu vou aposentar e não vou levar a gratificação de regência, sendo que eu contribuí pelo bruto? Então, tem esses questionamentos, e pessoas também, eu já vou fazer 30 anos de prefeitura, eu podia ter aposentado com 25 anos, mas continuei contribuindo até 30 anos, como é que fica? Agora eu aposento e não levo a gratificação de regência? Você quer falar sobre isso, Luiz? Então, vamos lá. E aí, você me corrige se eu estiver errado, ok? Então, a referência tem um corte temporal para a questão de aposentadoria do servidor público, que é 2003, né? Na verdade, tem vários cortes temporais, mas 2003 é um corte muito bem demarcado, porque ali onde a gente tem, para quem entrou até dezembro de 2003, tem ainda integralidade e paridade, para quem entrou depois é a questão das médias. Então, depende dessa questão da base de contribuição. Para quem tem paridade, tem paridade. Para quem não tem paridade, não tem paridade, é média. Se a pessoa tem paridade, a gente precisa lembrar também que a Previdência, a legislação da Previdência fala que eu me aposento, a base para a contribuição e para levar para a aposentadoria são as vantagens fixas, permanentes, na verdade, vantagens pessoais permanentes. Então, a base de cálculo, na verdade, é remuneração com a sua carreira, biênio, progressões, quinquênio. Gratificação de regência, a pessoa colocou ela como base de contribuição, ajuizamento de ações dão conta de resolver isso a partir da questão, pensando nessa questão do dado, do recorte temporal de entrada da pessoa. É isso, Andréia? Tem algumas questões aí que a gente precisa ver. Tem algumas questões aí que é o seguinte, que a paridade é diferente. Paridade não tem a ver com o último salário. Paridade é a questão dos reajustes, né? Uhum. Você vai ter os reajustes de acordo com os que estão na ativa. Aquelas pessoas que não se aposentaram por paridade, com paridade, elas têm o reajuste do INSS. Isso mesmo. E as pessoas que aposentaram com paridade têm o reajuste dos servidores da ativa. Então, essa é a questão da paridade. A questão da gratificação da regência e da média de contribuição é que vai entrar nesse corte também, além da paridade, que é o seguinte, quem vai aposentar e entrou até dezembro de 2003, essa pessoa tem direito a receber o último salário da ativa, que é o que você falou das vantagens permanentes. Então, a gratificação de regência, teoricamente, não entra nessa questão do último salário da ativa. Existe um dispositivo constitucional, que eu não me recordo aqui, eu não sei se está no artigo 5º, eu preciso verificar, que diz que a sua aposentadoria se dará sobre o valor da contribuição. Tem esse dispositivo, né? Aí a gente tem que ver a questão jurídica para quem entrou até 2003, porque para quem entrou após 2003, a regra é clara, é a média de contribuição. Então, se você contribuiu sobre o bruto, quando você for se aposentar, a sua aposentadoria, os seus proventos da aposentadoria se darão em cima da média de contribuição. Mas vale lembrar, essa média de contribuição, normalmente, 99,9% das vezes, ela é inferior ao seu último salário. Tá? Então, não tem essa... a minha média de contribuição talvez seja superior, não. A sua média de contribuição, normalmente,
ela é inferior ao seu último salário. Fica aqui a questão da contribuição sobre o bruto. Pela regra atual do Instituto, a regra previdenciária atual, quem aposentou e contribuiu sobre o bruto, ela vai levar o último salário. É o que está a regra. A questão pode ser discutida judicialmente, mas a regra é essa. E para quem continuou contribuindo, tem ainda a questão da decisão. A contribuição sobre o bruto não foi uma questão obrigatória, foi uma questão que a pessoa optou por estar contribuindo sobre o bruto. E também quem ficou além aí do tempo contribuindo, né, de 25 para 30 anos, também foi uma opção, não foi em caráter obrigatório. Então, a gente tem que ser franco com a categoria também. Agora, quem entrou até 2003 e contribuiu sobre o bruto é uma questão que a gente tem que verificar juridicamente se cabe alguma ação nesse sentido, viu, Luiz Fernando? Ok. Sobre a migração ainda, é bom lembrar as pessoas que, como eu, fizeram o protocolo pessoalmente, que vai ter que fazer novamente, tá? Vai ter que fazer todo o procedimento virtual. Pessoal, não tem ainda disponibilizado o link, né, Luiz? Ontem estava uma bagunça nos contra-cheques. Então esse ponto é importante se ter dito. O decreto é o decreto 42.119, de 20 de maio de 2020, que é o decreto que a prefeitura estava dizendo que sairia só em junho, tá? Então, assim, a gente conseguiu, na verdade, fazer a publicação dele, sair, né? Então, importante isso. No anexo, é um decreto simples, o único problema que a gente vê nele é a questão do prazo de 6 meses e essa burocratização de ter que entregar documento, uma vez que a prefeitura sabe que os professores e pedagogos da rede municipal, no ensino fundamental, têm todos a licenciatura plena, né? Então, não havia necessidade. No anexo do decreto, há, na verdade, no decreto, 4 anexos, que é um anexo para os cargos de migração da administração, os da educação, que é o anexo 2, o da saúde, o anexo 3, e o requerimento de migração de cargo da saúde, jornada de 24 horas. Nós vamos ter que preencher o requerimento do anexo 2, então todos vão ter que fazer novamente, inclusive aqueles que já fizeram o protocolo no RH. A prefeitura poderia aceitar aqueles protocolos, mas não quis, né? Então, editou um decreto, então o requerimento será feito por esse decreto aqui, ok? Então, vai dizer lá, eu, fulano de tal, CPF tal, matrícula tal, ocupante do cargo é o cargo que eu tenho agora. Então, eu sou professor P1L, eu vou escrever professor P1L, escrevo extenso, entre parênteses P1L, posse em, aí escrevo a data da minha posse no cargo, solicita a migração para o cargo de eu sou P1L, eu vou solicitar a migração para o cargo de professor municipal 1, a Andréia, professora P2, vai solicitar a migração para o cargo de professor municipal 2, a Cláudia Beatriz, que é pedagoga da direção do sindicato, ela vai solicitar, ela tem 2 cargos, tá? Vai fazer migração nos 2, um para P1L, professor municipal 1, e no cargo de pedagoga, ela vai fazer pedagogo municipal, e o P3, pedagogo, professor municipal 3, vai colocar a data, assinar, e aqui tem uma declaração importante, ó, declara ainda a ciência que a migração por mim solicitada implica na obrigação de contribuir sobre o vencimento do novo cargo efetivo por 5 anos, para efeito de aposentadoria no regime próprio de previdência. Então, inclusive, aquelas pessoas que estão em abono de permanência, ao fazer migração, tem que contribuir, porque é a regra da lei. Então, é o que diz a lei. Então, tem que fazer a contribuição, ok? E tem que ser no mínimo 5 anos, até que a gente quebre a lógica do tempo, ok? Porque isso pode existir, né? A lei pode dizer, não precisa ter isso, mas a lei vai dizer, quem se aposentar no tempo tal vai levar o que ganhou até aquele tempo, né? A lei poderia dizer isso. Se a pessoa aguardou só 3 anos, leva o que ficou dentro de 3. Se a pessoa fez requerimento, ficou só 1 ano, leva o que ganhou em 1 ano, né? Então, isso a gente vai ter que tratar nas próximas campanhas salariais.
Quando o link, né, estiver disponível, fazer com muita atenção para não ter problema de indeferimento. E a migração também, o Luiz já comentou, se eu tenho 2 cargos, eu faço opção pelos 2 cargos, ou só pelo cargo que eu tenho interesse. Atenção na matrícula, né, para você fazer, né, quem for fazer para um cargo só, fazer na matrícula correta e seguir todos os procedimentos. Se manter essa questão de entrega de documentos, Luiz, a pessoa tem que imprimir, assina, escaneia e envia para o e-mail que eles disponibilizaram. No link. Provavelmente eles vão criar um link para você subir o arquivo, né? Fazer o upload do arquivo. Então, tem que imprimir o requerimento, preencher todo, assinar e juntar os documentos que estão previstos no decreto até que o decreto seja alterado e fazer o anexo, né? E mandar, e linkar. A gente já tratou com a secretária sobre essa questão dos links, os problemas dele, se comprometeu em resolver, assim como nós tratamos também dos problemas que estavam no contra-cheque. Quais problemas? Mudou a lotação de um monte de gente e sumiu os contra-cheques anteriores. Então, nós tratamos hoje com a secretária a respeito desse tema. Na verdade, ontem nós mandamos alguns pedidos por WhatsApp para ela e hoje fizemos a ligação, se comprometeu em resolver e já ouvi aqui nos comentários que alguns problemas já foram resolvidos. Né? Os contra-cheques já voltaram, a lotação não sei se foi resolvida, mas tem que resolver, e o link tem que ser disponibilizado, inclusive para nós, porque para nosso sindicato não foi disponibilizado o link ainda, né, Thalita e André, e nós não temos. Então, a migração é para todos os professores da rede municipal de Betim, de pedagogos. Eu só consigo no meu cargo que estou na escola. Então, tem que ser liberado. No sindicato, por enquanto, não. Pois é, então para mim, para a Andréia, para a Thalita, para quem está lá na CEMED, para quem está na escola. Então, a isonomia é isso, né? E os contratados não podem ter vencimento base inicial diferente, menor do que o do professor efetivo. Então, isso também foi tratado lá na mesa, quando nós sentamos. Léo Contador se comprometeu, Bruno Cipriano também estava na mesa, Rita, secretário de Educação na época, superintendente, só que do contratado pode fazer simplesmente por uma alteração contratual lá no sistema. Então, é isso, inclusive, que o Bruno Cipriano fez, né? Disse na época. A nossa orientação é que todos façam requerimento. Se a gente observar alguma mudança, né, receber alguma alteração, a gente comenta, mas até então é isso. A gente está aguardando um link do Educanet. Vamos enviar os documentos do decreto, um comprovante de matrícula, um documento pessoal com foto, né, um documento de identificação. Você assina esse documento, esse anexo. A gente pode disponibilizar nos grupos, mas está lá no link do contra-cheque também, para poder imprimir e assinar, e escaneia. Não precisa ter scanner, viu, gente? Os celulares fazem o scanner, a gente salva em PDF e pode anexar lá no e-mail que eles disponibilizaram para a gente. Até então, é isso que a gente tem, né, de informação. Os documentos, Thalita? Está pedindo histórico? Não. Não, né? Porque me questionaram isso. Não. No decreto está pedindo um documento pessoal com foto, né? Um documento de identificação e um comprovante de matrícula, contra-cheque. Né? E além dos demais documentos que estão no artigo, alguma coisa lá da lei que eu vi. No link, porque, na verdade, eles colocam no decreto dizendo que se no link pedir mais algum documento, você anexa. Mas até então, né, nós não temos conhecimento de outros documentos. Nós não temos o link. As notícias que a gente está tendo é a categoria que está, né, nesse momento, repassando também. Isso. Tem uma questão aqui, gente, que é o seguinte: houve os problemas do contra-cheque, porque a prefeitura, na verdade, quando teve a lei 669, a prefeitura está, na verdade, dizendo que está trocando o sistema há muito tempo, né? Desde quando... Tem muito tempo mesmo, inclusive antes desse governo, estão trocando o sistema. Então, parece que fez a transposição de uma folha para outro sistema que vai rodar a folha. E fez a modificação de algumas questões. Foi, inclusive, por isso que mudou lotação, contra-cheques anteriores sumiram e tudo.
já tratamos disso. Os professores P2 estavam na tabela, em outra tabela, não estava na tabela correta do professor P2, onde se eu olhasse lá a questão no nível e, né, nível e tudo, estava uma outra, acho que era no P3, não era, Andréia? Era no P3. Muito tempo nós ficamos no P3, lá na descrição, né? Estava como P3, isso. E, na verdade, com essa nova tabela agora, então, foi isso. A pessoa não pode ter tido redução de salário, nem modificação de nível, nem nada, não. Tem que estar enquadrado exatamente no mesmo nível, conforme o número de padrões adquiridos ao longo da vida funcional, onde estava na tabela anterior. A tabela da agora tem uma diferença que ela tem acréscimo de 5% de reajuste, que altera toda a tabela. Nós entramos no primeiro nível, na primeira janelinha dessa tabela, e vamos progredindo, andando na horizontal para a direita, chegou na última janelinha dessa primeira linha, voltamos para a primeira janelinha da linha de cima e vamos... No próximo nível. Isso, no próximo nível. Cada linha é um nível. Isso. Cada coluna é uma coluna, né? Por isso tem C1, C2, C3, C6. Né? E cada casinha é um padrão. Isso. E a cada 2 anos nós andamos 2 padrões, duas casinhas. Então nós entramos na primeira casinha, passou 2 anos, eu vou pular quantas casinhas? 1, 2. São 2 padrões. Por isso que o biênio é 5%, mas na verdade são 2 padrões. E eu caminho 30 janelas, 30 casinhas. Explicamos, né, pessoal? Isso. Passando para o próximo ponto. Na verdade, agora é tirar as dúvidas mesmo, avisar sobre a remarcação da agenda dos técnicos. A agenda Eu do acho setor... que não foi remarcada, né? Uma agenda foi alterada de comum acordo entre sindicato e secretário de educação. A CEMED vai realizar reuniões de diretores esse dia, então ela foi transferida para segunda-feira às 10 horas. Vamos, além do sindicato, 2 representantes do setor técnico. Vamos tratar da situação de demanda de secretário de escola por problemas de regulamentação do setor, né, do secretário de escola, que não há uma regulamentação a respeito, também dos tesoureiros, e vamos tratar de demandas de atendente de apoio pedagógico, técnico, secretário de biblioteca, porque alguns ainda não tiveram a gratificação dos 15%, e algumas outras questões vamos tratar com a secretária de educação, e essa agenda está lá marcada para segunda-feira, ok? Luiz, tem algumas pessoas aqui ainda falando que não está claro para elas se o contratado vai poder ou não fazer a migração. Mais do que a migração, o contratado não precisa realmente necessariamente fazer migração, não. Mas ele tem que ter o mesmo salário, o mesmo vencimento base inicial que foi alterado para o servidor efetivo lá no inicial da carreira. Porque como eu vou ser professor municipal e vou ter um salário que pressupõe a incorporação de parte da regência e de um percentual, e o outro que está fazendo a mesma função que eu vai ter um salário numa carreira antiga que vai deixar de existir. A partir do momento que essas pessoas migrarem, os cargos de professor P1L, P2, P3 e pedagogo, a partir da migração para os novos cargos e também da aposentação dessas pessoas, eles deixarão de existir. Os concursos públicos serão feitos para os novos cargos. Não existirá mais cargo de professor P1L, P2, P3 e pedagogo. Basta lembrar, quem é P1L na rede, antes de ser P1L, eu entrei em 2002 como P1. Era um salário muito menor do que o que é atualmente. Aí nós conquistamos em 2008 a lei do P1L, nós fizemos também uma transposição, também foi uma migração, a gente foi lá no PCCB dizer, eu quero migrar, eu tenho aqui meu certificado de licenciatura plena, está aqui, aí eu migrei para o P1L. O meu cargo anterior de P1 deixou de existir, porque eu migrei para o outro. E as pessoas P1 que se aposentaram, deixou de existir também. Então, hoje, se tiver na rede P1, deve ser 8, 9 no máximo. Não faz mais concurso para P1, eles deixaram de existir. Então, todos que foram contratados para cargo de P1L é P1L, não é P1. Né? Tem que ter licenciatura plena e é contratado como P1L
E é o mesmo que tem que acontecer para os outros, né? Não tem razão de ter diferença de salário. Por que a gente orienta a migração? Para evitar problemas, na verdade. Okay? Então, a luta que a gente fez na greve foi a luta de todos os professores, independente se são efetivos, se são contratados, de todos os pedagogos, independente se efetivos ou contratados, de todos os trabalhadores, independente de efetivos ou contratados. É bom você ter lembrado da época que a gente conquistou o cargo de P1L, porque na época os aposentados também não conseguiram. Foi uma luta também na época dos aposentados, junto com o Sindicute, né, na época, os diretores da época, e conseguiram depois. Então, é para lembrar as pessoas, tudo a questão da luta, e são posições políticas do governo. Não dá, nesse momento, para os aposentados, é uma questão política, e a gente vai continuar brigando, e inclusive para aumentar os padrões também, né, Luiz? Tem gente que tem muitos anos ainda de trabalho pela frente, e já está lá no último enquadramento, né? Não cresce mais na carreira. A educação tem 30 padrões, enquanto saúde, administração tem 35. Então, a gente vai trabalhar muitos anos ainda e não vamos mais subir nem por regra de biênio e nem por formação. Já falando a saúde e a educação, a saúde e a administração não tem 35, eles têm 36. Ah, desculpa. É porque eles entram na primeira janelinha deles, preserva, e eles têm direito a 15 progressões por tempo, 15 por formação. Nós temos direito a 15 e 14. 15 por formação e 14 por tempo. Né? 20 progressões por tempo e 15 por formação. Eles têm. Aí nós temos 30. Porque a gente entra numa e, na verdade, sobra 29. 29. Isso, exatamente. 15 e 14. Mas aí é aquela questão que a gente estava conversando outro dia. Quem não adquiriu ainda todos os padrões de formação continua subindo no biênio, né? Porque o biênio não, se falar assim, 15. Exatamente. Boa observação, Thalita, porque quem entrou com a gente no concurso de 2002, na administração, continua recebendo biênio. Nós, não. Nós que já fechamos a carreira de formação e entramos em 2002, nós não temos mais biênio a receber. Mas quem entrou junto com a gente lá na educação, lá na administração, continua recebendo. Ou quem não teve formação, né? Quem não fez os cursos de formação. Isso. Quem não usou todos os padrões de formação, Isso. tem. Outro dia, uma professora P1 me fez contato comigo. Não vou falar o nome dela, mas ela perguntou o seguinte: como é que eu faço a migração? P1 não tem direito à migração, tem que ser P1L para migrar, né? A diferença do salário do P1 para o P1L, que é o cargo com licenciatura plena, que ocupou o lugar do P1, é de cerca de 33%. Então a pessoa está tendo um prejuízo enorme. Eu falei, passa logo uma universidade, um curso superior, peça logo a migrar, né, a transferência para o P1L e, na sequência, para o professor municipal, porque está tendo um prejuízo enorme, né? Quem é P1 é quem tem formação em magistério, e o P1L é quem tem licenciatura plena, com P2, P3 e pedagogo. Tem um questionamento aqui pessoal que teve indeferimento, fez pós no horário de estudo e o pedido foi indeferido. Então, tem que fazer o recurso, tem que mandar, inclusive, o indeferimento para a gente, a cópia desse recurso, porque não tem razão de indeferir, não. A lei não impede isso. A lei não impede. Quando nós tratamos isso com o procurador municipal à época, isso era um entendimento do antigo secretário que não era consenso e nem tinha respaldo na lei. E nem a portaria 164, que liberou as pessoas para fazer estudo, impede a progressão, não. Né? Que lógica é essa? Mesmo porque... pode continuar, desculpa. Não, pode dizer. Mesmo porque as pessoas que estão fazendo horário de estudo, fazendo após no horário de estudo, elas podem ser convocadas, e foram convocadas para formação. Né? Eu mesma, que estava fazendo pós no horário de estudo, no dia da formação de geografia, eu fui. Foi uma convocação, convocação. Isso aí está previsto lá quando a gente assina, né? Quando a gente faz o requerimento, fala que quando tiver convocação, que nós deveremos ir. Então, se nós estamos à disposição, e mais, além de estarmos liberados nesse dia, nós temos que manter a escrituração toda em dia.
Então, se eu não estou mantendo a escrituração em dia na escola, no meu horário de estudo, eu estou fazendo em casa. Então, não há por que eles interferirem esse pedido aí da progressão. Essa liberação do estudo em casa foi como se fosse foi única, na verdade, uma das poucas conquistas que a gente conseguiu em 2018, de 2018 para 2019, porque a gente tinha negativa de todas as questões, de toda a pauta, de descumprimento de tudo, e foi o que a gente conquistou. Então, era como se fosse, tipo, uma conquista em face do tanto de retirada de direito, de tanto de ataque que a gente sofreu. Então, não tem isso, não foi construído, não foi acordado, é entendimento de alguém que está extremamente equivocado, até porque a lei não veda isso, não tem nenhuma vedação a essa questão da progressão. Manda para a gente, faz o recurso, é importante que faça o recurso, apresenta para a gente, né? Precisa, na verdade, ter a resposta se o indeferimento foi por isso mesmo, o motivador, para a gente tratar com a nova secretária de Educação e acredito que será resolvido. Luiz, mudou alguma regra de aposentadoria do município? Mudou algumas questões na legislação previdenciária. E daí a importância da nossa briga para migrar, para que a isonomia aconteça logo. Uma das questões, na verdade, o município fez a reforma da Previdência. Quando a reforma da Previdência aconteceu ano passado, ela não inseriu os municípios, os entes federados, estados e municípios. Ficou, então, a cargo dos municípios e dos entes federados realizar as suas próprias reformas, ok? E o município de Betim fez isso. O procurador disse que faria, né? Nós não tivemos acesso ao projeto de lei direto pela prefeitura, a gente só foi ter acesso a isso quando protocolado na Câmara Municipal de Betim, pelo que me recordo. O projeto entrou, nós tentamos dialogar com os vereadores para pedir vista, para tentar fazer discussão, de tentar retirar, não votar agora, abrir debate, que é o que a gente faz com todos os projetos que chegam na Câmara quando envolve interesse dos servidores municipais. Aconteceu o que nós não esperávamos. A pandemia nos abarcou. E foi justamente o período que a Câmara Municipal fechou todo o processo de acesso, de convocação pública, da gente poder entrar lá. O sindicato até tentou, pediu para reunir com a comissão, houve, a princípio, a sinalização de que poderia participar, um representante do sindicato, mas depois acabou que o projeto foi votado. No mesmo dia que foi votado também a lei, que é a Lei 669. Isso quer dizer que no mês de julho agora, porque houve a elevação da alíquota de contribuição de 11% para 14%. Foi votado, está na lei. Né? Foi votado por unanimidade. Quando a gente diz da importância da gente fazer debate sobre a disputa do parlamento, é para a gente ver, né, a importância da gente ter, no mínimo, uma voz que grite por nós, que fale por nós, que peça vista nos projetos, que nos avise, que discuta, né, e que se posicione a nosso favor. Porque a gente até tem alguns vereadores que conversam conosco, que tentam fazer algum debate, que tentam intermediar. Mas, no frigir dos ovos, o projeto de lei sempre é votado. Né? O projeto de lei que é enviado pela prefeitura sempre é votado. E sempre é votado naquela parcela que é o ponto da disputa, vota-se de acordo com o que o governo pretende. Não se vota a nosso favor. Né? Então, retira o nosso direito, altera nossas questões, né, que são importantes. Então, a importância disso. Então, a Câmara votou a lei, reformando a Previdência, alterando a alíquota, elevando de 11% para 14%, será 1%, o mal menor é que vai ser parcelado. Então, vai ser aumentar 1% agora em julho de 2020. Vou interromper só um minutinho, Luiz. Algumas pessoas questionaram o som. Você está bem próximo do microfone? Tá aqui, ó. Oi, melhorou o som? Melhorou? Vai acompanhando aí. Vai acompanhando. Eu acho que é porque eu destrambelho a falar, vou falando depressa e falha. E a gente, inclusive, tem que ir encerrando a live por causa do horário do César. Então, votou a reforma da Previdência, vai elevar a alíquota de 11% para 14%, sendo progressiva, 1% a cada ano, em 3 anos. Então, todo mês de julho é o mês que nós vamos sofrer 1% de progressão, de elevação dessa alíquota. Teve algumas outras alterações também, que a gente precisa tratar com a categoria, mas é o que a gente sempre debate. Enquanto a gente não tiver uma voz lá ativa, que seja realmente uma voz da categoria,
vai ficar muito difícil para todos nós. Ou a categoria entende isso desta vez, ou o ano que vem será infinitamente pior para nós. Okay? É importante fazer o debate do parlamento, assim como lá nós temos na Assembleia Legislativa a professora Beatriz Cerqueira, que é uma excelente representante nossa na Assembleia, e no Congresso Nacional nós temos professores lá também, né? Um deles é o Rogério Correia, tem outros, né? É importante ter alguém lá para fazer, opa, vem cá, está acontecendo isso, não vai votar não, eu quero vista, ou propor emenda, não tem, tá? Ô, Luiz, oi, desculpa. Mesmo porque esse aí foi um aspecto da reforma, que impôs a todos os municípios e estados que aumentassem a alíquota a partir do mês de junho. Isso é um aspecto da reforma. Existem outros muito sérios também que vão implicar em organização da categoria para lutar em relação a isso e também de discussão na Câmara. Isso mesmo. Inclusive com esse projeto que foi votado lá na Câmara do Congresso agora, que congela um monte de direitos, né, nossos. Nós vamos brigar, nós vamos fazer greve aqui em Betim, porque a migração, a isonomia não tem nada impedido ainda, até porque o município vai precisar aderir, né, e é uma lei anterior, é de março, antes dessa, mas assim, pode preparar, nós podemos preparar, porque todo mundo vai estar em disputa e vai querer mexer nessa questão da isonomia e dos direitos que a gente conquistou. Se a gente não tiver uma voz no parlamento por nós, vai ficar muito difícil as nossas lutas. Então, vamos ter que fazer, vamos ter que disputar, vamos ter que ocupar espaço. Tem que ocupar todos os espaços necessários. Na nossa vida, passa pelo parlamento. Se a gente não entender que nós precisamos fazer o que o militar faz, né? O militar elege quantos militares? O policial militar elege quantos? O polícia civil elege não sei quantos. O empresário elege praticamente todos, né? Então, nós vamos precisar fazer a disputa do parlamento para a gente ter, conseguir manter uma capacidade de organização e de debate no parlamento também, do ponto de vista do nosso direito, do serviço público, da educação pública, para evitar mudar. que escola sem partido seja votada. Desculpa. Mudar o nosso entendimento, né, o Luiz Fernando, de que lugar de professor é só dentro da sala de aula. Não é, não. O professor pode estar no parlamento também. Professor pode estar na entidade sindical, pode estar no parlamento. Na Secretaria de Educação. Em outros espaços do governo. Então, lugar de professor não é só dentro da sala de aula, não. A gente tem que desconstruir esse debate aí, que muitos fazem, né? Então, quando a gente permanece nessa discussão aí, a nossa categoria só vai perdendo. E entender que o espaço do professor, qualquer que seja o espaço, é sempre o espaço da defesa da educação pública, né? Isso a gente precisa ter consenso. Independente de onde esteja, precisa defender a educação pública e os seus trabalhadores, e os direitos dos trabalhadores da educação. E aí é possível fazer também a defesa da saúde pública, da segurança, dos servidores públicos de Betim, do IPREMB, que sempre está em vias de ser atacado, da Previdência, do IPSENG, né, das pautas dos direitos dos trabalhadores, dos educadores, dos professores. Pessoal, acho que a gente pode ir encerrando. Só umas últimas perguntas que eu vi. Se a gente não conseguiu responder... se a gente não conseguiu responder tudo, só lembrar que a gente está atendendo em home office, só no Facebook da página tem os telefones para poder a gente tá respondendo ainda alguma dúvida que não tenha sido respondida. Quem chegou depois, assista até o início. É muito importante estar acompanhando os nossos informes, né? As escolas... É muito bom ter um representante para estar tendo esse diálogo, as informações com a gente. A gente está publicando também no Facebook. Não tem prazo para migrar, tá? Quem perguntou, não tem prazo. Eleição de... Oi. Thalita, uma questão. Você vai falar na questão da eleição de diretores da comissão, tá? Mas uma questão, porque o povo está falando aqui, não ficou claro se o contratado tem que fazer a migração. Eu vou dizer mais uma vez. Você já respondeu. Anota, então. Não precisaria fazer a migração, porque
os salários não podem ser diferentes do efetivo inicial do contratado inicial. A prefeitura, mas nós conquistamos na greve que efetivo e contratado terá direito à isonomia e gratificação de regência. A nossa orientação é que o contratado faça a migração, mesmo não sendo necessário, não sendo necessário. Por quê? Para evitar que a prefeitura diga que não foi feito, ou para evitar qualquer outro problema. Mas precisa fazer? Isso. Não. Precisa necessário? Não, basta uma alteração contratual. Ou basta a prefeitura apenas alterar. Porque aí está perguntando, no requerimento eu coloco qual data de posse? Coloca a data de quando você se contratou com a prefeitura. Né? Tem uma data da relação contratual com a prefeitura. Então, coloca isso e anexa e envia. Mas né, precisa fazer? Não precisaria. Se a prefeitura tivesse a boa vontade de atualizar apenas o salário inicial, porque é esse o compromisso feito, é a conquista da greve e é o que tem que ser feito, porque é questão também de isonomia salarial. Terminei. Falo mais não. Sobre a eleição, só comentar que essa semana a gente tinha que enviar os nomes para a comissão que vai estudar as regras, elaborar. Né? Elaborar as regras para o processo das eleições. Então, quem quiser mais informação, tem no informe do dia 23 de maio, tá? Nós estamos fazendo as lives, estamos mandando também os informes por escrito, inclusive sobre essas alterações da lei, a gente mandou nos grupos de representantes, né? Tanto antes da votação, quanto depois que votou, não lembro agora exatamente o número da lei, mas foi no mesmo dia da nossa lei 6669. Eu acho que a gente respondeu tudo, senão eu só gostaria no final agora de fazer um convite. Tem mais alguma outra coisa? Eu posso fazer já o convite? Acho que pode, só dizer que a questão da flex nós tratamos no início, tudo tratando no início, a questão, o Rogério perguntou aqui na live, uma questão do termo de quem é grupo de risco. Na escola, nós entendemos que não tem que assinar o termo esse termo que o governo atualizou, liberou do grupo de risco, porque eles fazem com que a pessoa abra mão de direitos, de férias prêmio não gozadas, direitos, antecipa gozo de dias do TRE, uma série de questões. Como a educação tem um calendário a ser seguido e nós vamos tratar disso, não tem que tratar de antecipação de nenhum direito. Né? Então, para nós, isso não vale. Como a gente está em isolamento social, é isolamento social. Não, nenhuma pessoa pode ser convocada simplesmente para quebra de isolamento social. Isso ficou acordado com a secretaria. Né? E a escola não está aberta, a escola está fechada. E nós faremos a reposição desses dias depois. Então, a reposição do dia, porque a gente não trabalhou. Isso vai ser acertado depois. Ok? E sobre os padrões, alguém disse aqui que fez a apresentação do mestrado, é porque a prefeitura limitou o número de padrões por ano. Por isso não tem todo o número de padrões. Mestrados são 7, doutorados, mestrados são 6, doutorados são 7. Eu terminei mesmo agora. Chegou aqui depois. O link ainda não foi disponibilizado, a gente está aguardando, segundo eles, né, seria na Educanet, tem a possibilidade de ser um link só também para toda a rede municipal. A gente está aguardando as novas informações. Férias prêmio, a gente pediu que fossem suspensas, mas não foi suspenso. Se a pessoa ainda não teve, está mantida. Se a pessoa ainda não teve as férias publicadas, pode tentar o cancelamento. Vai no RH da prefeitura, faz o pedido por escrito, o protocolo pedindo o cancelamento do pedido. Se foi publicada, eles mantiveram as férias prêmio, não cancelaram não, tá? Sobre os agentes de serviço, Jaqueline vai voltar lá no início da live que a gente tratou, então a live fica gravada. Mais alguma questão? Vânia Coutinho, a situação do pedagogo é isso mesmo, tá? Migrar vai receber a incorporação da regência igual do P3, tá? Sabe o que a gente pode fazer, André e Thalita? Pensar depois e fazer uma reunião com algum grupo de pedagogos e esclarecendo, depois vão fazendo essas questões, mesmo que virtuais, para tentar esclarecer melhor, tá? Mas é isso. A migração é para professor municipal, professor P1L, P2, P3 e pedagogo, com a incorporação de regência e a igualação do salário, a isonomia, né? Isonomização do vencimento base inicial e da carreira, a mesma, porque todos têm licenciatura plena.
tá bom? Então, tem que fazer, tá bom? Vale para o diretor, que é o professor que está na direção, vale, porque é isso. Independente de onde a pessoa esteja. Eu sou diretor, posso fazer migração agora? Deve fazer migração. Sou tesoureiro, mas meu cargo é professor. Posso fazer? Pode. Secretário é professor? Pode. Professor está no sindicato? Vai fazer? Pode. Pedagogo também? Onde estiver. É para professor, independente da situação, porque isso é um tratamento de isonomia. Tendo em vista a carreira que a pessoa adquiriu, né? E a formação que ela tem. Ok? Fechamos mesmo, né? Vamos liberar o César, coitado. Vamos liberar. Aqui, só fazer um convite. Pessoal, nas terças e nas quintas... Isso, nas terças e nas quintas-feiras, normalmente, o Zé Luiz está convidando pessoas muito bacanas, betinenses de coração, pessoas de fora, os debates sempre muito interessantes, e o debate que já deve estar começando agora, porque já são 7h05, está marcado para agora 7 horas, Cultura, Artes e Resistência em Tempos de Pandemia. No Facebook do Zé Luiz, Zé Luiz Professor, @Zé Luiz Professor. Hoje, os convidados a betinense, jornalista e cineasta Elizabeth Martins, foi premiada, né, com o filme Elza Soares, é uma pessoa muito bacana, muito talentosa, e também o Carlos Nunes, também mineiro bem conhecido, né, nosso também ator e comediante, então aquele que já fez todos... O Espírito Baixou em Mim, né? Isso, talentoso demais. Trabalhou e fez a campanha do Sindiúti, né, contra a lei da mordaça. Isso mesmo. Então, Cultura, Artes e Resistência em Tempos de Pandemia está começando agora. Recebi o link agora da live dele começando. Boa noite, muito obrigada. O César vai estar disponibilizando umas fotos para doação agora no final. Abraço para todos. Até mais. Quem luta? Muito obrigada, abraço. Educa e conquista. Mesmo. Então estão aí as cestas educa e conquista. Abraço a todos. As cestas básicas doadas, a campanha. Lembra, gente, precisamos ainda... mês passado a gente fez a contribuição, esse mês vamos fazer de novo, tá? Todo mundo doando para a gente conseguir atender aos trabalhadores de educação que estão passando por necessidade. A SBs do Estado, professores que não conseguiram designação, atendentes, alguns agentes de serviço escolar da rede municipal de Betim. Vamos tentar ver essa questão da solidariedade. Nós estamos com salários em dia, todo mundo empregado, conquistamos direitos, é importante a gente conseguir estender essa campanha de solidariedade. Quem doa sempre recebe em troca, né? Não é para receber em troca que a gente vai doar, mas é isso. O que a gente faz de bem, de alguma forma, retorna para a gente como bem também, como retorno, ok? Então, vamos lá. Aí. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, César. Obrigada, boa noite. Obrigado, Marilda. Bom restante de semana a todos e todas. Obrigado, Marilda, por ceder o seu esposo aí nas lives. Obrigado a todo mundo que está aí. Obrigada, César. Agora isso. Todo mundo indo lá para o @Zé Luiz Professor. Saindo de uma, entrando na outra. Já estou na outra. Tchau, gente. Tchau, Estamos à disposição. Tchau.